Olá, o assunto desta videoaula é Cálculos de pH em soluções aquosas, soluções salinas, parte 1. Antes de iniciarmos de fato os cálculos numéricos de pH das soluções aquosas de sais, iniciaremos a discussão sobre hidrólise salina. Bem, hidrólise salina é o processo em que um cátion ou um ânion de um sal reage com a água. Todo sal é formado por um cátion e um ânion. Esse cátion e esse ânion podem reagir com a água em uma reação chamada hidrólise salina. O resultado dessa reação é que irá definir se o pH da solução desse sal é ácido, neutro ou básico. Então, vamos entender um pouco melhor a partir de um exemplo. Vamos ver esse primeiro exemplo do sal cloreto de sódio, que tem a fórmula NaCl. Esse sal ele é obtido a partir da reação química entre o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ele reage com o ácido clorídrico, HCl, e a partir dessa reação é obtido o cloreto de sódio e a água. É uma reação de neutralização de produção de sal. Pois bem, todo sal, nesse caso cloreto de sódio, na presença de água, se dissocia em um cátion, que nesse caso é o Na+, e um ânion, que nesse caso é o Cl-. Pois bem, todo cátion que forma o sal, ele é proveniente da base que reagiu na reação de neutralização. Então, o cátion está relacionado com a base. O ânion, proveniente da dissociação desse sal, sempre está relacionado com o ácido que reagiu na reação de neutralização para formar esse sal. Esse cátion pode sofrer uma reação de hidrólise e esse ânion também pode sofrer uma reação de hidrólise. Então, se acontecer uma reação de hidrólise com esse cátion e esse ânion, essa reação de hidrólise pode ser ácida ou básica, e aí, nesse caso, vai determinar o pH da minha solução aquosa de NaCl. Correto? Acontece que, neste caso aqui, nem o Na+, nem o Cl- sofrem hidrólise. Tá bom? Por quê? Porque cátions e ânions provenientes de ácidos e bases fortes não sofrem hidrólise. Então, para mim saber a respeito do pH de um sal qualquer, eu preciso saber de onde veio esse sal. Então, preciso saber qual foi a base e o ácido que reagiram para formar esse sal. Então, no caso do NaCl, quem reagiu foi o NaOH, que é uma base forte, e o HCl, que é um ácido forte. Então, todo sal que tiver vindo, que foi proveniente de uma reação entre uma base que é forte e um ácido que também é forte, esse sal não sofrerá hidrólise. O cátion dele não sofrerá hidrólise e o ânion dele também não sofrerá hidrólise. Ok? Outros tipos de sais que não forem provenientes de base forte e ácido forte terão outros comportamentos. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, onde nem o cátion e nem o ânion sofrem hidrólise, como que fica o pH desse tipo de sal? Vamos ver aqui agora no próximo slide. Então, vamos responder essa pergunta aqui. Uma solução de NaCl, cloreto de sódio, é ácida, básica ou neutra? Ou seja, o pH é menor que 7, maior que 7 ou igual a 7? Vamos entender essa pergunta e responder ela. O cátion Na+, é proveniente de uma base forte, como já foi falado. Portanto, não haverá hidrólise com o cátion Na+. Então, gente, para responder essa pergunta aqui de cima, eu tenho que analisar separadamente o cátion e o ânion desse sal. Eu tenho que ver se o cátion sofre hidrólise e se o ânion sofre hidrólise. E o tipo de hidrólise que eles sofrem. E aí eu chego na resposta da pergunta.
se a solução é ácida, básica ou neutra. Então, a primeira análise foi feita. O cátion dele, Na+, ele é proveniente de uma base forte. E já foi falado no slide anterior que todo cátion proveniente de base forte não sofre hidrólise. Então, se não sofre hidrólise, não vai fazer com que o pH seja nem ácido nem básico, portanto, neutro pelo lado do cátion. Agora vamos analisar o ânion. O ânion Cl- é proveniente de um ácido forte, portanto, não sofre hidrólise também. Então, não acontece hidrólise nem com cátion nem com ânion. Logo, a minha conclusão é: uma solução de NaCl é neutra. O pH é igual a 7 porque não acontece hidrólise nem do cátion nem do ânion. Então, esse é o primeiro caso. O caso de um sal que é formado por um cátion e um ânion que vieram de uma base forte e de um ácido forte. Quando eu tiver um sal desse tipo, não vai acontecer hidrólise nem com o cátion nem com o ânion e o pH será igual a 7. Correto? Esse é o nosso primeiro caso. Agora nós vamos ver um outro caso onde vai acontecer um tipo de hidrólise e o pH não será igual a 7. Ok? Então vamos ver esse próximo caso. Agora vamos ver o caso da hidrólise salina ácida. Esse caso é o caso de sais provenientes de ácido forte e base fraca. Então agora não é ácido forte e base forte. Agora é ácido forte e base fraca. Nesse caso, esses sais sofrem hidrólise ácida. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo é o cloreto de amônio, NH4Cl. Então, nesse caso, ele é proveniente de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, só que dessa vez o ácido clorídrico não reagiu com uma base forte. Ele reagiu com uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, NH4OH. Então, como resultado dessa reação, nós temos o cloreto de amônio, que é um sal que contém um ânion que vem de um ácido forte e um cátion que vem de uma base fraca, tá bom? Então produz ele mais a água. Então isso aqui é uma reação de neutralização. Beleza? Então agora vamos ver a dissociação desse sal que foi formado. Então esse sal que foi formado, e como que ele dissocia? Ele dissocia no seu cátion, que é o NH4+, e no seu ânion. Muito bem, esse ânion vem de um ácido forte, como já foi falado, não vai acontecer hidrólise com ele, porém o seu cátion vem de uma base fraca, que é o NH4OH. Então esse cátion vai sofrer hidrólise. Hidrólise de que tipo? Hidrólise ácida. E aí nós vamos ver o que acontece com o pH nesse tipo de hidrólise, tá bom? Vamos ver aqui. Cátions provenientes de bases fracas, que é o caso do NH4+, sofrem hidrólise se comportando como ácidos de Bronsted-Lowry. Então, esse aqui, o NH4+, ele vai se comportar como um ácido de Bronsted-Lowry. Lembram o que é hidrólise? Hidrólise é a reação de um cátion com a água, ou de um ânion com a água. No primeiro slide estava escrito isso. Mas esse cátion, esse ânion, reage com a água de que jeito? Ele reage doando H+ para a água ou recebendo H+ da água? Aqui embaixo está escrito. Ó. Nesse caso aqui, esse cátion vai se comportar como ácido de Bronsted. O que um ácido de Bronsted faz? Doa H+ para a água. Então, a hidrólise salina do NH4+, será uma hidrólise onde ele doa H+ para a água. Toda vez que houver a hidrólise de um cátion, que é um cátion que vem de uma base fraca, será uma hidrólise onde ele doará H+ para a água. Correto? Então, vamos ver como isso reflete no pH de uma solução de um sal desse tipo aqui. Vamos ver agora no próximo slide. De novo aquela pergunta, uma solução de cloreto de amônio é uma solução ácida, básica ou neutra? Para responder essa pergunta, precisamos analisar o cátion que forma esse sal e o ânion que forma esse sal.
ver se esse cátion sofre hidrólise e que tipo de hidrólise que ele sofre, ver se esse ânion sofre hidrólise e que tipo de hidrólise que sofre, para chegarmos na conclusão dessa pergunta. Então, vamos analisar separadamente o cátion e o ânion. O cátion NH4+, é proveniente de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Portanto, haverá hidrólise com o cátion NH4+, que já foi falado no slide anterior. Então, todo cátion que é proveniente de uma base fraca vai sofrer hidrólise. Que tipo de hidrólise que ele vai sofrer? Também já foi falado. Se ele é proveniente de uma base fraca, ele vai sofrer hidrólise se comportando como um ácido de Bronsted. Então, ele se comportando como um ácido, ele vai doar um H+ para a água vai se transformar em H3O+, e ele vai se transformar em NH3. Então, ele vai produzir cátions H3O+, vai aumentar a concentração de H3O+ lá no meu sistema. Isso faz com que o meu sistema fique ácido. Tá bom? Então, isso é o que o cátion vai fazer no meu sistema. E o que o ânion vai fazer? O ânion Cl- é proveniente de um ácido forte. E como já foi explicado, ânions provenientes de ácido forte não sofrem hidrólise. Então, não vai haver hidrólise com o ânion Cl-. Então, em relação ao ânion, ele não vai afetar o pH. Então, quem vai afetar o pH é o cátion. De que forma que ele afeta? Aumentando a concentração de H3O+. Logo, uma solução de cloreto de amônio é uma solução ácida, porque a hidrólise do cátion é uma hidrólise ácida, é uma hidrólise que produz cátions H3O+. Logo, o aumento da concentração de H3O+, faz com que o pH diminua, faz com que o pH fique inferior a 7. pH ácido. Bom, qual é o valor deste pH? Então, se tivermos que calcular em termos numéricos, aí nós vamos começar a trabalhar em cima disso na nossa próxima videoaula, correto? Bom, terminamos por aqui essa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.